Espiritismo, princípios, práticas e provas. Falaremos sobre espiritismo ou doutrina espírita, procurando demonstrar, numa visão mais ampla que nos foi possível, o que realmente ele é. Dividimos o presente trabalho em duas partes. Na primeira, apresentaremos sua origem, seus princípios e suas práticas. E na segunda, trataremos das evidências sobre a realidade do mundo espiritual. A manifestação dos espíritos é um dos princípios básicos do espiritismo que mais se destaca. É dela, inclusive, que se originou todo o seu arcabouço doutrinário. Para nós, esse fenômeno é algo que acontece desde que a Terra passou a abrigar seres humanos. O editor da revista Universo Espírita, Paulo Henrique de Figueiredo, nos apresenta um texto egípcio encontrado em pedaços de louça chamados óstracos, com forma semelhante à da ostra, usados no Egito Antigo como substituto do papiro para se desenhar ou escrever rascunhos, que se encontram espalhados pelos museus da Europa e que, segundo afirma, é o mais antigo relato de um encontro entre um vivo e um morto. Esse relato, escrito há cerca de 4.000 anos atrás, nos prova que isso é mesmo coisa muito antiga. Nele vemos que um sacerdote egípcio, que servia ao faraó Mentuhotep II, se comunica com um espírito. Obedecendo a um ritual simples, o sacerdote sobe ao terraço de sua residência e, após fazer uma prece aos deuses, pede-lhes que lhe seja enviado um espírito. O espírito se apresenta, identifica-se dizendo o seu nome, o de seu pai e de sua mãe, e o que quer do sacerdote. Diz que deseja um túmulo novo. O espírito, embora não acreditando muito que seja ajudado, explica que o túmulo no qual enterraram o seu corpo havia caído e a areia arruinou tudo. Afirmou que já por 4 vezes o evocaram e prometeram uma nova sepultura, o que prova não ser a primeira vez que se manifestava alguém. O sacerdote atende ao pedido do espírito, providenciando-lhe um novo túmulo. Eis, em resumo, a história. O importante dela é que se trata de um notável registro histórico. Portanto, não foi produzido para se justificar uma crença. Aliás, nós, espíritas, temos esses fenômenos como de ordem natural por fazerem parte de leis criadas por Deus. Por conseguinte, há mesmo que existir desde longa data. Agora temos um relato escrito por volta de 1300 a 1000 a.C., que se encontra no Vedas, livro sagrado do hinduísmo, Índia, onde lemos: os espíritos dos antepassados, no estado invisível, acompanham certos brahmanes, convidados para as cerimônias em comemoração dos mortos, sob uma forma aérea. Seguem-nos e tomam lugar ao seu lado quando eles se assentam. Isso, para nós, é mais um registro histórico. Na Torá, livro sagrado do judaísmo, também encontramos alguma coisa. Quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Deuteronômios 18, 9, 12. É a famosa proibição de se evocar os mortos tida como provenientes de Deus, quando, na verdade, é uma lei mosaica. Aliás, em sã consciência, só se proíbe o que se crê acontecer, o que fortalece a crença na comunicação entre os vivos e os mortos. Tudo quanto se proibia está resumido no versículo 14 do mesmo livro e capítulo, que diz: porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Portanto, ela se refere a qualquer atitude visando o conhecimento de fatos futuros. Em relação aos mortos, 2 coisas se proibia. A primeira, e seguramente a principal, é que consideravam os espíritos como deuses, e Moisés não queria concorrência com o Deus verdadeiro, ideia que queria implantar ao povo hebreu.
A segunda era a necromancia, que consistia em evocá-los para fins de adivinhação. Essa é uma prática que absolutamente não se faz no Espiritismo. Sabemos que há pessoas que agem dessa forma, mas não nos cabe julgá-las. Por outro lado, se os mortos se comunicam, somente o fazem porque Deus criou uma lei para que isso pudesse ocorrer, e porque nisso são autorizados ou não impedidos. Assim, é completamente absurdo que ele tenha criado algo que lhe é repulsivo ou detestável, que são sinônimos da palavra abominação. Além disso, é comum encontrarmos em algumas traduções bíblicas, em lugar do vocábulo necromante, as seguintes palavras: espiritismo, espiritistas, médium espírita. Ora, tais termos são neologismos criados por Kardec, que chegaram ao conhecimento público em abril de 1857. Portanto, não poderiam constar de nenhum texto bíblico, a não ser por deliberada adulteração, visando atingir a crença dos outros. Na Bíblia Sagrada, usada pela cristandade, no primeiro livro de Samuel temos um relato de uma manifestação de um espírito que se apresentou após ter sido evocado. Leiamos. Ora, naqueles dias os filisteus concentraram as tropas para a guerra. Quando Saul avistou o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e seu coração tremeu fortemente. Saul consultou ao Senhor, mas ele não lhe deu resposta. Então Saul ordenou aos seus servos: procurai-me uma mulher entendida em evocar os mortos, pois quero ir a ela e consultá-la. Os seus homens lhe responderam: olha, há uma mulher assim em Endor. Chegaram à casa da mulher de noite. Então ele disse: por favor, adivinha para mim por meio da necromancia e evoca-me aquele que eu te disser. Então a mulher perguntou: a quem devo evocar? E ele respondeu: evoca-me a Samuel. A mulher avistou Samuel. O rei lhe replicou: vamos, o que estás vendo? A mulher respondeu: estou vendo um espírito subindo das profundezas da terra. É um homem velho que está subindo, envolto num manto. Então Saul reconheceu que era realmente Samuel e caiu com o rosto por terra, prostrando-se para ele. Samuel, porém, disse a Saul: por que perturbas o meu repouso, evocando-me? Saul respondeu: vejo-me numa situação desesperada. É que os filisteus me fazem guerra e Deus se retirou de mim, não me tendo respondido. Por isso te chamei, para me indicares o que devo fazer. Samuel replicou: por que ainda me consultas quando o Senhor se retirou de ti, tornando-se teu adversário? O Senhor cumpriu o que tinha falado por meu intermédio. O Senhor arrancou da tua mão a realeza e a deu ao teu companheiro Davi. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. O Senhor entregará nas mãos dos filisteus também o exército de Israel. Ao ouvir isto, Saul estava profundamente apavorado com as palavras de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículos 1 e de 3 a 20. Apresentamos esse episódio como um registro histórico, no qual Saul, primeiro rei de Israel, que viveu por volta do ano de 1095 a.C., vai à cidade de Endor para que uma pitonisa, médium, possa evocar o espírito de Samuel. Pelo texto confirma-se que, naquela época, praticavam a necromancia, que, conforme já o dissemos, é a evocação dos mortos para fins de adivinhação, coisa que, repetimos, de forma alguma se faz no espiritismo. Pela expressão estou vendo um espírito, temos a certeza de que a mulher era uma médium vidente. O fato do espírito estar subindo das profundezas da terra se explica pelo motivo de que, naquela época, se acreditava que todos os mortos iam para o mesmo lugar, o Sheol, Hades, em grego, que era nada mais nada menos que a sepultura comum. É por isso que existe o entendimento de que um morto, para vir ao mundo dos vivos, teria que subir. Não se trata do demônio, como alguns pouco avisados creem. Em algumas traduções bíblicas, ao invés de um espírito, lemos um Deus, já que acreditavam que os espíritos eram deuses, razão da atitude de Saul em prostrar-se ao chão em sinal de adoração ao espírito Samuel que se manifestava.
Na sequência lemos: Samuel, porém, disse a Saul, que retrata o que denominamos de incorporação, quando o espírito de Samuel, utilizando-se da mulher, médium, conversa com Saul. Avançando mais no tempo, agora chegamos no século II da era cristã. Portanto, bem próximo da época em que Jesus viveu. Leon Denis cita Hermas, autor do livro O Pastor, escrito entre 142 a 155 d.C., no qual se lê: o espírito que vem da parte de Deus é pacífico e humilde. Afasta-se de toda malícia e de todo vão desejo deste mundo e paira acima de todos os homens. Não responde a todos os que o interrogam, nem às pessoas em particular, porque o espírito que vem de Deus não fala ao homem quando o homem quer, mas quando Deus o permite. Quando, pois, um homem que tem um espírito de Deus vem à Assembleia dos Fiéis, desde que se fez a prece, o espírito toma lugar nesse homem que fala na Assembleia como Deus o quer. Reconhece-se, ao contrário, o espírito terrestre, frívolo, sem sabedoria e sem força, no que se agita, se levanta e toma o primeiro lugar. É importuno, tagarela e não profetiza sem remuneração. Um profeta de Deus não procede assim. A afirmativa de que o espírito que vem de Deus não fala ao homem quando o homem quer, mas quando Deus o permite, é tudo quanto se diz no Espiritismo, pois os espíritos só se manifestam com a permissão de Deus. Lendo a frase, o espírito toma lugar neste homem que fala na Assembleia como Deus o quer, vemos o que, às vezes, acontece com certos médiuns que, ao iniciarem sua palestra, um espírito toma lugar, passando a usá-lo para transmitir a sua mensagem. Em meados do século XIX, no pequeno povoado de Hydesville, nos Estados Unidos da América do Norte, a família Fox se vê às voltas com os fenômenos espíritas. Hydesville era um pequeno povoado típico do estado de New York, e quando da ocorrência desses fenômenos, contava com um pequeno número de casas de madeira, do tipo mais simples. Numa dessas cabanas habitava a família de John D. Fox, de religião metodista, composta dos pais e vários filhos, dentre outros Margaret, de 14 anos, Kate, de 11, além de Leah, que residia noutra cidade. A família Fox passou a morar nessa casa no dia 11 de dezembro de 1847. Algum tempo após essa mudança, seus ocupantes começaram a ouvir arranhões, ruídos insólitos e pancadas, vibradas no forro da sala, no assoalho, nas paredes e nos móveis, os quais passaram a constituir verdadeira preocupação para aquela humilde família. O dia 31 de março de 1848 é considerado o marco inicial do Espiritismo. Em Hydesville, estado de New York, Estados Unidos da América, houve um caso de poltergeist na casa da família Fox, culminando com um diálogo por meio de pancadas entre a filha mais nova, Kate, e uma inteligência que se dizia o espírito de um caixeiro viajante assassinado pelos antigos moradores da casa. Com Kate e sua irmã, Margaret, atuando como médiums, ocorreu a primeira manifestação pública de diálogo com espíritos, deflagrando-se uma onda de manifestações espíritas, espontâneas e provocadas, que se espalhou pelo mundo. Importante ressaltar, tudo isso aconteceu de forma espontânea, ou seja, ninguém evocou espírito algum, provando aquilo que Chico Xavier sempre dizia: o telefone toca de lá para cá. Rapidamente tal fato se espalhou aos Estados Unidos afora, inclusive atravessando fronteiras para outros continentes. Tornou-se bastante comum, naquela época, pessoas se reunirem em volta de uma mesa para evocar os espíritos, o que denominavam de mesas girantes. Na evolução do contato com os mortos, passou-se a usar uma prancheta de 3 pontas, com roldana em 2 delas, na outra um lápis ou caneta. Os médiuns colocavam as suas mãos sobre a prancheta e os espíritos escreviam as suas mensagens. Também usou-se a tábua ou Ouija, com letras, números, as palavras sim e não. Assim que se passava a guia sobre o caractere que interessava ao espírito para compor sua mensagem, ele dava um sinal. Todos esses procedimentos eram cansativos e muito demorados, até que, por final,
os espíritos passaram a usar diretamente a mão do médium. Daremos uma ideia de quem foi Allan Kardec, o codificador do espiritismo. Chamava-se Denisard Hippolyte Léon Rivail. Nasceu em 3 de outubro de 1804, em Lyon, França. Ele era filho de um juiz, Jean-Baptiste Antoine Rivail, e sua mãe chamava-se Jeanne-Louise Duhamel. Eram católicos. Desencarnou em 31 de março de 1869, aos 65 anos, em consequência da ruptura de um aneurisma. O professor Rivail fez em Lyon os seus primeiros estudos, completando-os em Yverdon, Suíça, com o célebre professor Pestalozzi, de quem se tornou um dos mais eminentes discípulos, colaborador inteligente e dedicado. Aplicou-se, de todo o coração, à propagação do sistema de educação que exerceu tão grande influência sobre a reforma dos estudos na França e na Alemanha. Linguista insigne, conhecia a fundo e falava corretamente o alemão, o inglês, o italiano e o espanhol, além do francês, é claro. Conhecia também o holandês e podia facilmente exprimir-se nesta língua. Além de membro efetivo de 12 associações culturais francesas, entre elas a Academia Real de Arras, também foi autor de várias obras na área de educação, como, por exemplo, estas que aqui listamos. Fora essas obras didáticas, Rivail também fazia contabilidade de casas comerciais, passando então a ter uma vida tranquila em termos monetários. Seu nome era conhecido e respeitado e muitas de suas obras foram adotadas pela Universidade de França. No mundo literário, conhece a culta professora Amélia Gabrielle Boudet, com quem contrai matrimônio, no dia 6 de fevereiro de 1832. Em 1854, através de um amigo chamado Fortier, o professor Denisard ouve falar pela primeira vez sobre os fenômenos das mesas girantes. O desenvolvimento da codificação espírita basicamente teve início na residência da família Baudin, no ano de 1855. Na casa havia 2 moças que eram médiums. Tratava-se de Julie e Caroline Baudin, de 14 e 16 anos, respectivamente. Através da cesta peão, um mecanismo parecido com as mesas girantes, Kardec fazia perguntas aos espíritos encarnados que as respondiam por meio da escrita mediúnica. À medida que as perguntas do professor iam sendo respondidas, ele percebia que ali se desenhava o corpo de uma doutrina e se preparou para publicar o que mais tarde se transformou na primeira obra da codificação espírita. A forma pela qual os espíritos se comunicavam no princípio era através da cesta peão, que tinha um lápis em seu centro. As mãos das médiuns eram colocadas em suas bordas, de forma que os movimentos involuntários provocados pelos espíritos produzissem a escrita. Com o tempo, a cesta foi substituída pelas mãos dos médiuns, dando origem à conhecida psicografia. Das consultas feitas aos espíritos nasceu o Livro dos Espíritos, lançado em 18 de abril de 1857, descortinando para o mundo todo um horizonte de possibilidades no campo do conhecimento. No momento de publicar o Livro dos Espíritos, o autor ficou muito embaraçado em decidir como o assinaria, se com o seu nome, Denisard Hippolyte Léon Rivail, ou com um pseudônimo. Sendo o seu nome muito conhecido do mundo científico, em virtude dos seus trabalhos anteriores, e podendo originar uma confusão, talvez mesmo prejudicar o êxito do empreendimento, ele adotou o alvitre de assiná-lo com o nome de Allan Kardec, pseudônimo que adotou definitivamente. Livros relacionados à doutrina espírita que escreveu são os aqui listados. No início, quando os espíritos tinham por objetivo primordial a demonstração de suas existências, vários fenômenos de efeitos físicos foram produzidos por eles, cuja base é o ectoplasma. Mais à frente, iremos mostrá-lo. Vejamos. Voz direta e escrita direta. Os espíritos, usando o ectoplasma do médium, produzem a voz ou a escrita direta sem a participação ativa do medianeiro, a não ser a de doar essa energia. Na voz direta, o espírito fabrica uma garganta ectoplasmática para falar. Quando isso acontece, todos que estiverem no ambiente escutam o que ele diz. Na escrita direta, um papel é colocado em algum lugar longe do alcance das mãos do médium,
geralmente debaixo da mesa, e após um sinal ele é retirado. Então, observa-se que contém uma mensagem escrita sem qualquer tipo de contato com o médium. Correspondência cruzada. Um médium de uma determinada cidade recebe uma mensagem na qual falta alguma coisa para que se possa compreendê-la. Numa outra, um outro médium recebe o complemento dessa mensagem. Somente com as duas juntas é que se entenderá o que o espírito quis transmitir. Um detalhe importante é que nenhum dos dois médiuns envolvidos sabia um do outro. Trabalhos em parafina. Usando um recipiente com parafina fervendo, o espírito produzia moldes de determinado órgão. Mais à frente veremos isso. Fenômenos de transporte. Os espíritos transportavam para um ambiente totalmente fechado pequenos objetos, tais como pedras, moedas, flores, etc. Materializações. Manipulando o ectoplasma emanado do médium, o espírito dá vida ao seu corpo perispiritual de tal forma que todos os presentes o veem, tendo inclusive consistência, podendo por isso ser tocado. Em vários países foram criadas sociedades de pesquisas para estudar o fenômeno. Algumas delas tinham por objetivo justamente o de provar o contrário. Também o assunto despertou interesse em vários cientistas, como por exemplo Camille Flammarion, francês que se sobressaiu como um dos mais destacados astrônomos do seu tempo. William Crookes, sábio inglês, autor de várias descobertas, entre as quais a matéria em seu estado radiante. César Lombroso, italiano, médico e antropologista. Ernesto Bosano, italiano, professor da Universidade de Turim. Oliver Lodge, inglês, fez importantes investigações sobre a série da força eletromotiva na célula voltaica, sobre as ondas eletromagnéticas e a telegrafia sem fio. Contribuiu para o desenvolvimento da eletricidade. Gustave Gelée, cientista e profundo psiquista francês, doutor em medicina por Lyon, fundou o Instituto Metapsíquico Internacional de Paris, do qual foi diretor. Alexandre Aksakov, diplomata e conselheiro privado do imperador Alexandre III, czar da Rússia. Alfred Russel Wallace, filósofo e naturalista britânico, que propôs o conceito de sobrevivência dos mais aptos como razão para a origem das espécies e induziu, desse modo, Charles Darwin a publicar suas teorias. Friedrich Zollner, astrônomo famoso e professor da Universidade de Leipzig. O que é o Espiritismo? O Espiritismo é ciência porque estuda, à luz da razão e de pesquisas específicas, os fenômenos mediúnicos, isto é, os fenômenos provocados pelos espíritos e que são fatos naturais. Não existe o sobrenatural. Todos os fenômenos, mesmo os mais estranhos, têm explicação científica. Kardec assim diz: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, e de suas relações com o mundo corpóreo. O Espiritismo é uma filosofia, porque dá uma coerente e exata interpretação da vida. Toda filosofia gera uma ética. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. Como filosofia, o Espiritismo compreende todas as consequências morais que dimanam das relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. O Espiritismo é uma religião, porque ele tem por fim a transformação moral do homem, retomando os ensinamentos de Jesus Cristo, para que sejam aplicados na vida diária de cada pessoa. Revive o cristianismo na sua verdadeira expressão de amor e caridade. O Espiritismo, caminhando com o progresso, não será jamais ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro sobre um ponto, modificar-se-á sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Allan Kardec. O Espiritismo tem por fim combater a incredulidade e suas funestas consequências, fornecendo provas patentes da existência da alma e da vida futura.
Ele se dirige, pois, àqueles que em nada creem ou que de tudo duvidam, e o número desses não é pequeno, como muito bem sabeis. Os que têm fé religiosa e a quem esta fé satisfaz, dele não têm necessidade. Há aquele que diz: eu creio na autoridade da Igreja e não me afasto dos seus ensinos, sem nada buscar além dos seus limites. O Espiritismo responde que não se impõe a pessoa alguma e que não vem forçar nenhuma convicção. Allan Kardec. O que revela? Revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Sua abrangência, trazendo conceitos novos sobre o homem e tudo o que o cerca, o Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento humanos, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Pode e deve ser estudado, analisado e praticado em todos os aspectos fundamentais da vida, tais como científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional, social. Seus ensinos fundamentais. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. O universo é criação de Deus. Abrange todos os seres racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais. Além do mundo corporal, habitação dos espíritos encarnados, que são os homens, existe o mundo espiritual, habitação dos espíritos desencarnados. No universo há outros mundos habitados, com seres de diferentes graus de evolução, iguais, mais evoluídos e menos evoluídos que os homens. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o seu autor. Abrangem tanto as leis físicas como as leis morais. O homem é um espírito encarnado em um corpo material. O perispírito é o corpo semimaterial que une o espírito ao corpo material. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Constituem o mundo dos espíritos, que preexiste e sobrevive a tudo. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Evoluem, intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada, até ao grau máximo de perfeição a que podem chegar, onde gozam de inalterável felicidade. Os espíritos preservam sua individualidade, antes, durante e depois de cada encarnação. Os espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias ao seu próprio aprimoramento. Os espíritos evoluem sempre. Em suas múltiplas existências corpóreas podem estacionar, mas nunca regridem. A rapidez do seu progresso intelectual e moral depende dos esforços que façam para chegar à perfeição. Os espíritos pertencem a diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Espíritos puros, que atingiram a perfeição máxima, bons espíritos, nos quais o desejo do bem é o que predomina, espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal e pelas paixões inferiores. As relações dos espíritos com os homens são constantes e sempre existiram. Os bons espíritos nos atraem para o bem, sustentam-nos nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os imperfeitos nos induzem ao erro. Jesus é o guia e modelo para toda a humanidade. E a doutrina que ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus. A moral do Cristo, contida no Evangelho, é o roteiro para a evolução segura de todos os homens, e a sua prática é a solução para todos os problemas humanos e o objetivo a ser atingido pela humanidade. O homem tem o livre-arbítrio para agir, mas responde pelas consequências de suas ações. A vida futura reserva aos homens penas e gozos compatíveis com o procedimento de respeito ou não à lei de Deus.
A prece é um ato de adoração a Deus. Está na lei natural e é o resultado de um sentimento inato no homem, assim como é inata a ideia da existência do Criador. A prece torna melhor o homem. Aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Prática espírita. Toda a prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebestes. A prática espírita é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. O Espiritismo não impõe os seus princípios. Convida os interessados em conhecê-lo a submeterem os seus ensinos ao crivo da razão, antes de aceitá-los. O Espiritismo não tem sacerdotes e não adota nem usa em suas reuniões e em suas práticas altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, concessões de indulgência, paramentos, fumo, bebidas alcoólicas ou alucinógenas, incenso, talismãs, amuletos, horóscopos, cartomancia, pirâmides, cristais ou quaisquer outros objetos, rituais ou formas de culto exterior. A mediunidade, que permite a comunicação dos espíritos com os homens, é uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, independentemente da religião ou da diretriz doutrinária de vida que adotem. Prática mediúnica espírita só é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina espírita e dentro da moral cristã. O Espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos e entre todos os homens, independentemente de sua etnia, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. Reconhece, ainda, que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Nas casas espíritas são realizadas duas espécies de reuniões, as públicas e as privativas. As reuniões públicas são, como o próprio nome indica, abertas ao público em geral e normalmente se dividem em estudo do Evangelho, onde há o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, seguido do passe para os que dele necessitam, estudos doutrinários, voltadas ao estudo dos livros da codificação espírita, visando dar aos interessados uma visão mais profunda da doutrina. Já as reuniões privativas são exclusivas para os frequentadores da casa espírita, que, atendidos certos requisitos, podem delas participar. Esclarecimento de espíritos. Nelas ocorre manifestação de espíritos que, se for o caso, serão esclarecidos e ou orientados pelos médiuns. No próximo slide teremos uma representação gráfica dessa reunião. Educação mediúnica. São reuniões onde as pessoas, já com a mediunidade ostensiva, recebem treinamento de forma a educar sua mediunidade. Radiações para doentes. Os participantes se dispõem a fazer preces para pessoas doentes. Materializações. Reuniões onde são utilizados os médiuns de efeitos físicos, aqueles nos quais se exterioriza o ectoplasma, que então é manipulado pelo espírito, que lhe dá a forma física que possuía em determinada encarnação. Dessa maneira, o espírito se apresenta com consistência, podendo inclusive ser tocado, medido e pesado. Se você fosse um vidente, numa reunião de esclarecimento de espíritos, veria um quadro bem próximo desse desenho. As imagens mais nítidas, apontadas pelas setas, são os médiuns que compõem a reunião. As transparentes, nas quais se tem a impressão de estarem um pouco sujas, indicadas pelas setas, são os espíritos a serem ajudados, conduzidos ao local pela equipe espiritual, composta de espíritos mais evoluídos. A equipe espiritual é composta pelas outras 3 imagens mais transparentes, as que estão sendo mostradas pelas setas.
À direita vemos, atrás de uma mulher, médium de psicofonia, um espírito sintonizado com ela, pela qual transmite o que está sentindo no momento. Em pé, a seu lado, temos a pessoa que exerce a função de esclarecedor, aquele que dialoga com o espírito, tentando ajudá-lo a sair de alguma fixação mental que o prende a determinada situação, exatamente aquela que lhe está trazendo sofrimento. Vemos também um dos membros da equipe espiritual com uma tela na mão. Ela é usada para projetar imagens ligadas à fixação mental do espírito em sofrimento, visando a sua libertação. A ação social faz parte das atividades de uma casa espírita, na qual são desenvolvidos trabalhos sociais, tais como creches para deficientes mentais, asilos, distribuição de alimentos, assistência espiritual, assistência médica e odontológica, hospitais para doentes mentais, estabelecimentos educacionais. Muitas pessoas, querendo desmerecer o espiritismo, dizem que é coisa de gentinha, ou seja, pessoas sem estudo. Entretanto, a realidade é bem outra, conforme se pode comprovar pelos dados apurados no censo de 2000. O IBGE coletou dados sobre a religião e o tempo de estudo de pessoas de 15 anos para cima, cujo resultado tabulado temos no presente quadro. Observa-se que os espíritas são os que apresentam o menor índice de pessoas sem instrução e menos de 1 ano de estudo. Em relação a pessoas com ensino fundamental completo e médio e incompleto, se destacam com o menor índice. Tem o maior índice em relação aos que possuem ensino médio completo e superior incompleto. E o mesmo se repete quanto aos portadores de curso superior completo, mestrado e doutorado. Na média geral, os espíritas têm 9,6 anos de estudo. O maior entre os apurados, inclusive, o anterior é de 7,3 anos, significativamente mais baixo. Isso prova que o espiritismo atrai os intelectuais. Não que ele seja elitista, mas apenas porque nas universidades é incentivado o questionamento. Com isso, ou seja, mente aberta e questionadora, o espiritismo fica mais fácil de ser absorvido. Entretanto, qualquer pessoa, independente do grau de estudo, que tiver mente aberta e anda atrás de saber os porquês das coisas, se afinará com a doutrina espírita. Embora não seja o princípio básico de todos os tipos de comunicação com os espíritos, daremos uma ideia de como isso funciona em alguns deles. Aqui temos uma representação do que é um ser humano, que, para nós espíritas, é composto de um corpo físico, elemento material no qual se manifesta o espírito, o perispírito, corpo semimaterial que liga o espírito ao corpo físico, e o espírito propriamente dito, chamado de alma, quando para designar o espírito apenas em sua situação de encarnado. Através da parapsicologia constatou-se a realidade da telepatia, que é a capacidade do ser humano captar e ou transmitir pensamentos de uma pessoa a outra. Quando duas pessoas estão se comunicando telepaticamente, o que é que se comunica? O corpo físico ou o espírito? Certamente que é o espírito. Então podemos dizer que a comunicação é de espírito a espírito, pois que o corpo é instrumento. Temos aqui dois indivíduos, um encarnado e outro desencarnado, que denominamos de espírito. Se, conforme o que acabamos de concluir, a comunicação é de espírito a espírito, o fato de um deles não ter mais o corpo físico não altera em nada a possibilidade de haver a comunicação telepática entre os dois. Assim, o mesmo acontece nessa condição, ou seja, que a comunicação é de espírito a espírito. O médium capta o pensamento do espírito e o transmite a quem de direito. Esse é o princípio básico da comunicação dos mortos. Na verdade, a separação entre o plano físico e o espiritual é tênue, apenas uma cortina bem fina. E, para os que não sabem, todos os dias damos uma voltinha no plano espiritual, quando no período em que dormimos, o nosso espírito se emancipa do corpo entrando na dimensão espiritual. É nela que os nossos entes e amigos que morreram habitam e onde, no período do sono, entramos em contato com eles.
Mas, como estamos acostumados a dizer que quando dormimos sonhamos, esses encontros, embora sejam uma realidade, são também considerados como sonhos. Tanto isso ocorre que, muitas vezes, quando acordamos, costumamos dizer: puxa, parece ter sido real. A parte expositiva do trabalho terminou. Entraremos agora nas evidências. De nossa parte, diríamos provas mesmo, da comunicação com os espíritos, apresentando para isso várias imagens. A diferença entre evidência e prova é que a primeira se diz quando a ciência ainda não a aceitou, mas uma mesma evidência passa a se chamar prova após a ciência constatar a sua ocorrência e aceitá-la como verdadeira. Daniel Douglas Home, médium de efeitos físicos. No desenho temos um dos fenômenos acontecidos com Home. Envolvia-se um acordeão numa cesta de vime, de forma a evitar que alguém pudesse tocá-lo. Depois o colocava debaixo da mesa. Assim disposto, os espíritos tocavam um acordeão, que não sofria nenhuma interferência de Home, a não ser segurá-lo com as mãos pelo lado contrário das teclas. E falamos em tocar, e não em fazer ranger o instrumento. Pegou-se uma corda, selando-se as suas duas pontas. O médium Henry Slade colocou os dedos sobre ela e, depois de certo tempo, aparecem nós na corda, sem que o lacre tenha sido rompido. É a matéria passando pela matéria e não truque tipo Mr. M. Agora são usadas duas correias, cujas pontas estão seladas. O médium coloca as mãos sobre elas. Resultado: as duas correias entrelaçadas sem rompimento dos lacres. Médium Senhora Prado, fenômeno da escrita direta. Colocou-se debaixo da mesa um papel em branco e depois de algum tempo tem-se autorização de retirá-lo. Vê-se que surgiu nele uma mensagem escrita por um espírito sem participação de encarnados. Médium Senhora Marjorie Crandon, fenômeno de materialização. Um espírito, que se denominou Walter, deixa a sua impressão digital numa cera utilizada por dentistas. Comprovou-se, posteriormente, ser verdadeira em confronto com a constante de sua ficha datiloscópica, existente nos arquivos das autoridades locais. Essa névoa branca, que está saindo da boca e ouvidos do médium, a pessoa que se encontra sentada, é o que se chama de ectoplasma. A médium Senhora Prado, totalmente encerrada numa cabine, exterioriza o ectoplasma, que forma, à sua frente, uma espécie de coluna branca. Sobre ela, os espíritos colocaram uma cabeça de boneca que não estava no ambiente. Portanto, um fenômeno de transporte. Na cabine menor se vêem dois recipientes e o ectoplasma, parecendo uma peça de pano branco enrolada, descendo na direção de um deles. Certamente que aí estavam fazendo as experiências dos moldes, onde o espírito colocava primeiro sua mão dentro da parafina fervendo, depois na água fria. Na sequência, enchia-se o delicado molde com gesso para produzir o modelo, como os que são vistos nestas fotos. Observar que, pela delicadeza desse material, é impossível retirar os órgãos, mãos e pés, aos quais ela envolveu, sem a sua completa destruição. Pelo fato de ela estar quente, em ebulição, fica eliminada qualquer possibilidade de participação direta de ser humano encarnado. Médium Florence Cook, materialização completa do espírito que se denominava Kate King. Essas fotografias foram tiradas com autorização do espírito, pois a luz artificial queima o ectoplasma, fato que poderá causar sérios prejuízos aos médiums, porquanto essa energia, ectoplasma, momentaneamente exteriorizada, voltará a seus respectivos corpos. Médiums Eva Carrière e Maria M. Materialização em miniatura de rostos de pessoas desencarnadas. Na foto à direita, vê-se o rosto de Arthur Conan Doyle, criador do personagem Sherlock Holmes, famoso investigador policial. Médium Maria M. Materialização em miniatura. À direita compara-se um dos rostos materializados com a foto da pessoa quando viva. Médium Francisco Peixoto Lins, Peixotinho. Materializações.
À esquerda, Espirituana, à direita, Camerino. Médium Otília Diogo, exteriorização do ectoplasma. O ectoplasma se exterioriza pelos orifícios naturais, boca, nariz, ouvidos, etc. Nas duas fotos à esquerda, vê-se no peito da médium uma gaita, que era tocada pelos espíritos. À direita, o médium Antônio Alves Feitosa, materialização do espírito Irmã Josefa. Médium Ethel Post Paris, materializações no acampamento Camp Silver Valley, Pensilvânia, em agosto de 1943. Na sequência, serão mostradas 7 fotos tiradas no decorrer do fenômeno de materialização do espírito Silver Valley, que fora, numa vida passada, uma Índia. Considerando-se a época em que foram tiradas essas fotos, elas nos dão uma prova incontestável da realidade do fenômeno. Na sequência delas, inclusive, vê-se a evolução do processo de materialização do espírito. Hoje, dados os recursos da informática, imagens fotográficas perderam quase que completamente o valor para se provar alguma coisa. Na capa do livro O Além Existe, lemos: testemunho extraordinário rigorosamente documentado. E, realmente, é isso mesmo. Pena que aqui no Brasil só ficou na primeira edição, publicado pela editora Loyola, de cunho católico, que deve ter se arrependido, pois o livro trata da comprovação da comunicação com os mortos. O desaparecimento de André, nascido a 29 de julho de 1955, que era o caçula de 6 filhos, se deu em 9 de junho de 1981, portanto, aos 26 anos de idade, quando saiu para uma viagem para alguns dias de férias. Estava cursando o último ano de Direito. Como nunca mais aparecia, deixou seus pais em extrema aflição, iniciando-se uma busca desesperada para ver se o encontravam. Mas nada. Foi como se ele tivesse sumido do mapa. A família já estava perdendo as esperanças, quando uma nova cliente sugere ao Dr. Lino procurar a médium Dona Anita. Recusou-se, mas, diante do desespero, acabou voltando atrás e marcou um encontro com ela. Por essa médium, ele ficou sabendo da morte de seu filho, vítima de um assalto. Entretanto, obteve provas incontestáveis que seu filho estava mais vivo que nunca na dimensão espiritual. A grande questão era o porquê isso aconteceu com ele. Mas o próprio André explica o motivo ao pai. Disse-nos ter nascido e morrido para executar uma missão especial. Isto é, fornecer as provas da existência da vida após a morte, de modo que muitas pessoas acreditem mais em Deus e respeitem a sua lei. É inútil dizer que sua mensagem nos chocou e nos emocionou profundamente. Esse foi o motivo pelo qual o Dr. Lino resolveu escrever esse livro. Nessa foto em que aparece Dona Anita, segundo o autor nome fictício, para preservar a identidade da médium, recebendo uma mensagem de André. Fato extraordinário é que ela nem mesmo precisava segurar a caneta, pois essa ficava literalmente em pé, parecendo escrever sozinha. Leiamos o que o Dr. Lino disse. Dona Anita, põe a mão esquerda aberta perpendicularmente e um pouco erguida sobre um papel. Apoia um pincel atômico ou uma caneta qualquer. O pincel, ao invés de escorregar, como aconteceria com qualquer pessoa, fica colado à mão. Enquanto o pincel escreve, Dona Anita pode até se distrair. Fuma, assiste à televisão, conversa com os presentes sobre diversos assuntos. Dona Anita não é canhota, porém, usa exclusivamente a mão esquerda quando desenvolve sua atividade mediúnica. O pincel, ao dar as respostas, se move não da esquerda para a direita, mas de cima para baixo. Acrescento que, ao receber as respostas, Dona Anita nunca sabe do seu conteúdo, quer por estarem escritas de cima para baixo, quer por ela se distrair frequentemente. Só no fim, a folha é girada, tornando possível ler a resposta da esquerda para a direita. Aqui temos fotos tiradas no Museu das Almas do Purgatório, em Roma, sendo que, até mesmo em relação aos padres, poucos são os que têm notícia dele. Na Igreja do Sagrado Coração do Sufrágio, onde fica, existem 280 provas que os mortos se comunicam.
As almas do purgatório apareceram pedindo preces e, para comprovar que se manifestaram, deixaram marcas em livros, roupas, móveis, etc., como podemos ver nas imagens. Marcas de fogo deixadas pelo falecido José Schitz, que tocou com as extremidades de seus 5 dedos da mão direita o livro de orações de seu irmão Giorgio. Isso aconteceu em Straub, Lorena, no dia 21 de dezembro de 1938. O defunto pediu ao seu irmão orações para reparar com elas sua falta de comportamento caridoso. No 4º Congresso Espírita Mundial, realizado em outubro de 2004, o orador Divaldo Pereira Franco recebe uma mensagem em francês escrita de trás para frente. Isso aconteceu na presença de um público de 1.700 pessoas. Um detalhe: ele não fala nem escreve nessa língua. Aos que advogam que tudo não passa de fruto do inconsciente do médium, fica o desafio para provar que ele, o inconsciente, consegue pensar e escrever de trás para frente. A sua leitura é feita colocando-a junto a um espelho ou contra uma luz. Essa mensagem foi assinada por Leon Denis, cuja assinatura de quando vivo, no detalhe com papel amarelado, se assemelha bastante à que consta no documento. Caso não tivesse sido escrita de trás para frente, talvez fosse idêntica. Chico Xavier também recebeu uma mensagem de trás para frente, escrita em inglês, idioma que não dominava. E por falar em Chico Xavier, lembramos que o perito em grafoscopia, Carlos Augusto Pierandrea, realizou um estudo de uma mensagem em italiano, recebida por aquele em 22 de julho de 1978 e assinada por Hilda Mascaro Saulo, falecida em Roma em 20 de dezembro de 1977, após a enfermidade de longos anos. Comparando os grafismos da mensagem com peça padrão, um cartão de correspondência de Buona Páscoa, escrito de próprio punho por essa senhora, deu o seu parecer final. A mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, em 22 de julho de 1978, atribuída a Hilda Mascaro Saulo, contém, conforme demonstração fotográfica, figuras 13 a 18, em número e em qualidade, consideráveis e irrefutáveis características de gênese gráfica suficientes para a revelação e identificação de Hilda Mascaro Saulo como autora da mensagem questionada. Não podemos deixar de ressaltar que Pierandrea, em seus 25 anos de atuação como perito, com cerca de 700 laudos técnicos, não teve uma única contestação. Isso é ciência. Quem achar o contrário que conteste, com a devida contraprova, o resultado apresentado por ele. Vejamos estes dados. Com mais de 400 obras publicadas e 25 milhões de exemplares vendidos, Chico Xavier é inquestionavelmente um dos maiores fenômenos editoriais do país. O único brasileiro que o superou é Paulo Coelho, com 30 milhões de livros vendidos. Informamos que vários deles foram traduzidos e publicados em castelhano, esperanto, francês, inglês, japonês, grego, etc. Assim, são os fatos que apontam para a veracidade da psicografia de Chico Xavier que, se não atribuirmos essas obras aos espíritos, deveríamos então tê-lo colocado para ocupar um lugar na Academia Brasileira de Letras. Ficamos devendo essa ao mineiro do século, mas achamos que ele não iria querer isso, pois certamente ficaria constrangido em ter assento nessa academia, porquanto tinha apenas o primário. No ano de 1862, Kardec faz uma espécie de turnê, visitando algumas cidades da França, mais de 20, visando ver a quantas andava o movimento espírita. Fez vários discursos e ditou várias instruções, que resultou no livro Viagem Espírita, do qual transcrevemos. Em Saint-Jean d'Angely vimos um médium mecânico que podemos considerar excepcional. Trata-se de uma senhora que redige longas e formosas comunicações enquanto lê o jornal ou conversa com os presentes, e isto sem nunca olhar para a sua própria mão. Sucede muitas vezes que, distraída, não se apercebe de que a comunicação chegou ao fim. Os médiuns e letrados são numerosos, e muitos há que psicografam sem jamais terem aprendido a escrever.
Isso não é mais surpreendente do que ver um médium desenhar sem ter sido iniciado nessa arte. Eis aí um fato que era comum: médiuns iletrados que escreviam. E sobre médiuns que desenham sem que tenham sido iniciados nessa arte, apresentamos Augustin Lesage, operário por longos anos em mina de carvão no interior da França. Nasceu a 9 de agosto de 1876. Obteve o diploma do curso primário. Em 1911, com 35 anos, passa a ouvir vozes no interior da mina em que trabalhava, que lhe diz: um dia serás pintor. Imaginamos que ele devia estar pensando que estava ficando louco, mas a insistência foi tamanha que ele resolveu atender. Compra os pincéis e tintas e passa a pintar. No retrato temos um momento em que ele pintava. Observe o tamanho da pintura. Suas telas sempre tinham motivos egípcios, dos quais nenhum conhecimento possuía. Em nenhuma delas foi preciso dar sequer um só retoque. Tudo ficou na forma original. Em agosto de 1938, seus guias espirituais lhe avisaram que brevemente pintaria uma tela apresentando cenas da colheita egípcia e que logo visitaria um país desconhecido e amado. Em outubro, inicia a tela A Colheita no Egito, concluída 2 meses depois. Observar o detalhe dentro do retângulo, em vermelho, pois iremos falar dele na sequência. Em 1939, num almoço com o casal Fournier, recebe um convite para viajar ao Egito num cruzeiro organizado pela Associação Guillaume Boudet. Em fevereiro de 1939, embarca para o Egito. Durante a travessia, um egiptólogo que, ao notar a preferência de Lesage pela tela A Colheita entre as que levava, questionou-o sobre isso. Lesage disse-lhe que dava mais importância para essa obra porque os seus guias o haviam informado que encontrariam um afresco da época egípcia representando os episódios da colheita. O egiptólogo o rebateu dizendo: este afresco só poderia existir na imaginação de Lesage. Na sua visita ao Vale dos Reis, confirmou-se a informação dos seus guias. Foi encontrado um afresco com cena do que pintara. A imagem de cima é um recorte do seu quadro A Colheita, e a outra é a pintura que foi encontrada, na qual destacamos a cena correspondente. Por esse afresco ter sido descoberto há apenas 2 anos, não existia nenhuma reprodução dele na França. Isso exclui a possibilidade de ter sido copiado de alguma ilustração em algum livro, fato que prova a autenticidade de sua pintura mediúnica. Vejamos algumas obras pintadas por José Medrado, de Salvador, Bahia, que, sem influência espiritual, não pinta nem o 7. Em dezembro de 2005, apuramos que ele pintava 30 autores diferentes, com estilos e motivos radicalmente diferentes, o que reputamos totalmente improvável ser produto de uma só mente, no caso, a do médium. Quadros como esse ele gasta cerca de uns 5 minutos para pintar. Os que demoram mais levam uns 15 a 20 minutos. Porém, pintar com as mãos não deve ser muito difícil. Mas e com os pés? Se essa médium, Valdelice Salum, fosse deficiente, certamente que seria facílimo para ela pintar com os pés. Entretanto, é uma pessoa normal. Segundo consta em seu site, ela jamais frequentou a escola. Ela disse a um amigo, que a conheceu pessoalmente, que era de família humilde e que, por ter casado com um árabe, manteve-se analfabeta. Veja a que nível de detalhe chega a pintura produzida por ela quando influenciada pelos espíritos pintores. Em agosto de 1971, em Belmez, na província de Jaén, Espanha, a senhora Maria Gomes Câmara se vê às voltas com um fenômeno insólito. No chão de cimento da cozinha de sua casa começaram a aparecer caras e, por mais que se quebrasse, refazendo o piso, lá apareciam novamente as caras. Em busca das causas, fizeram um buraco de 150 centímetros de diâmetro e 3 metros de profundidade. E, surpresa, encontram vários ossos humanos. Descobriu-se que ali havia sido um cemitério. Interessantes também são as experiências realizadas em Norfolk, Inglaterra, por 2 casais de médiums.
Dentro de um porão de uma casa, totalmente no escuro, aconteceram vários fenômenos. Não vou me comprometer com a estupidez em voga de considerar tudo o que não posso explicar como uma fraude. Essa frase de Jung colocamos propositadamente para os que, sem conhecerem ou terem pessoalmente estudado os fenômenos, não os considerem senão como fraude. Os membros que participaram do grupo experimental de Skoll foram Robin e Sandra Foy e Alan e Diana Bennett, que eram os médiums. Em 1993, o grupo experimental de Skoll empreendeu um experimento de 5 anos, usando um tipo revolucionário de mediunidade física para produzir objetos concretos a partir do mundo espiritual. Os termos objetos concretos significam coisas reconhecíveis aos nossos sentidos e instrumentos, manifestações visíveis, luzes, sons, toque, gostos e cheiros. Alguns dos objetos palpáveis tomaram a forma de mensagens transmitidas em filmes fotográficos, fitas de áudio e de vídeo. Seus experimentos foram acompanhados por investigadores da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, embora tenham feito isso sem estarem representando a sociedade da qual participavam. Eis os depoimentos. Os investigadores encontravam evidências favorecendo a hipótese de forças inteligentes, originadas na psique humana ou a partir de fontes desencarnadas, capazes de influenciar em objetos materiais e conduzir mensagens significativas, tanto visuais quanto aurais. Montague Keane, professor Arthur Ellison e professor David Fontana. Eu tive a oportunidade de tomar parte em 2 sessões do grupo experimental Skoll em 1995 e 1996. Minhas próprias observações e também os relatórios pessoais de meus colegas me deixaram convencido da genuinidade do fenômeno. Dr. Ernst Senkowski, físico experimental. Dentro de uma caixa de madeira como essa, colocavam o filme fotográfico 35mm, tal qual vinha do fabricante, ou seja, ainda dentro da própria embalagem. E fechada a porta do porão, parece ter o escuro absoluto, esperavam algum tempo até que fosse dado algum sinal. Feito isso, abriam a caixa, retiravam o filme dela e da sua embalagem e o revelavam ali mesmo. Vejamos o que obtiveram. Nos filmes apareciam escritos. Esse, por exemplo, em sânscrito. Filmes coloridos, com frases escritas. Alguns com desenhos. Esse com uma assinatura, a da esquerda, que foi identificada como sendo de Thomas Edison, a assinatura da direita. Filmado no escuro, eis o que apareceu no filme. Ainda resultado da filmagem no escuro. Outro fenômeno ocorrido de forma espontânea é a comunicação dos espíritos através de aparelhos eletrônicos, que se convencionou chamar de transcomunicação instrumental. A primeira gravação de Vozes do Além deve-se ao russo Friedrich Jurgenson. O fato aconteceu em sua residência de campo de Molnbo, perto de Estocolmo, Suécia, no dia 12 de junho de 1959. Vejamos a informação. Encontrando-se nas cercanias de Estocolmo, onde fazia gravações dos cantos dos pássaros para um novo filme, ficou surpreso ao encontrar, na fita de seu gravador, em meio ao trinar das aves, um solo de trompete que terminava em fanfarra. Ele pensou, inicialmente, que lhe houvessem vendido, como nova, uma fita mal apagada, ou que seu aparelho podia excepcionalmente captar ondas de rádio. Nova tentativa, nova surpresa. Uma voz em norueguês aconselhava-o a gravar o som dos pássaros noturnos na Noruega. Ele acredita ter ouvido até o som de um alcaravão. Um mês mais tarde, quando preparava um programa de rádio sobre a grande Anastasia, as vozes falaram-lhe da Rússia e chamaram-no por seu nome. As vozes manifestaram-se em alemão, em italiano, e no meio delas acreditou ter reconhecido a voz de sua mãe, falecida 4 anos antes. Diante de uma televisão fora de sintonia, onde só aparecem os chuviscos, uma filmadora permanece ligada por algum tempo. Depois, passa-se o filme, quadro a quadro,
e percebe-se que os espíritos, manipulando os pontinhos pretos e brancos do chuvisco, produziam a imagem de uma pessoa já desencarnada. No presente caso, trata-se da atriz Romy Schneider. Aqui temos a imagem do abade Alois Wersinger, falecido em 1995, comparada com a foto dele quando ainda encarnado. Até mesmo no seio da Igreja Católica podemos encontrar pesquisadores do fenômeno. Citamos o padre François-Antoine Prin, autor do livro Os Mortos Nos Falam, que nem admoestado foi pelo Vaticano por conta disso. Vejamos seu currículo. O padre François Charles-Antoine Prin é bacharelado em latim, grego e filosofia. Cursou 6 anos de Grand Séminaire, sendo 5 no Instituto Católico de Paris e 1 na Universidade de Tübingen. Tem 5 anos de curso superior de latim e grego na Universidade de Sorbonne. Estudou as línguas assírio-babilônico, hebreu e hieróglifos egípcios. Foi licenciado em teologia no Instituto Católico de Paris em 1960 e em escritura sagrada no Instituto Bíblico de Roma em 1964. Foi professor de Grand Séminaire durante 7 anos. Estudou a tradição dos cristãos do Oriente e dedica-se a estudos de fenômenos paranormais. O que ele diz no livro citado? Escrevi este livro para tentar derrubar o espesso muro de silêncio, de incompreensão, de ostracismo, erigido pela maior parte dos meios intelectuais do Ocidente. Para eles, dissertar sobre a eternidade é tolerável. Dizer que se pode entrar em comunicação com ela é considerado insuportável. A morte é apenas uma passagem. Nossa vida continua, sem qualquer interrupção, até o fim dos tempos. Levaremos conosco para o além nossa personalidade, nossas lembranças, nosso caráter. O após-vida existe e nós podemos nos comunicar com aqueles que chamamos mortos. Esse depoimento é importante, uma vez que dado por alguém que vive no meio de pessoas que geralmente dizem que os mortos não se comunicam. Entre os pesquisadores brasileiros da transcomunicação está a paulistana Sônia Rinaldi. Ela trabalha em 2 frentes, uma na gravação de vozes e outra na de imagens, transimagens. Em relação a vozes, já tem 2 casos autenticados por cientistas. Um no Brasil, Universidade de São Paulo, e outro na Itália, identificando a voz da pessoa falecida comparada com a dela mesma quando viva. De uma entrevista com Sônia Rinaldi, publicada na revista Além da Vida, transcrevemos. Consta que você obteve o primeiro laudo internacional confirmando a transcomunicação. Como foi para obter esse documento? Já fizemos mais de 350 telefonemas para o outro lado, técnica essa que desenvolvemos com o apoio da espiritualidade. Numa dessas gravações, uma mãe percebeu uma jovem, a Edna. Falava normalmente, quando a moça respondeu com tanta limpidez na voz, que nos ocorreu enviar para análise. Por sorte, a mãe, Cleusa, tinha a voz da Edna quando viva, deixada numa secretária eletrônica, de forma que pudemos enviar as 2 amostras. A voz da fita da Edna, quando viva, e a voz paranormal, gravada no telefonema, enviamos para a Itália, para nossos colegas engenheiro Paolo Presi e engenheiro Daniele Goulart, que fazem parte de um centro de pesquisas em Bolonha, para ver se eram da mesma pessoa. O instituto do qual fazem parte é o Will Laboratório, que vem se especializando em análise de áudio e imagens paranormais. Foram 6 meses de trabalho para comparar ambas as amostras, usando um software empregado pelo FBI americano. A conclusão foi taxativa num laudo de 52 páginas. Ambas as vozes eram da mesma pessoa. É bom ressaltar que, usando-se métodos científicos, tem-se comprovado a realidade do fenômeno. Esperamos que, quando o preconceito no meio científico acabar, ou pelo menos diminuir a nível dos cientistas e eles resolverem pesquisar seriamente o fenômeno, aí sim teremos provas irrefutáveis. Das transimagens produzidas pela Sônia Rinaldi, temos estas, por exemplo. À esquerda, a foto do pai que perdeu o filho, Oscar Petersen, antes de Sônia Rinaldi iniciar a gravação. As 3 fotos ao centro o mostram se transformando gradativamente,
sem que tenha saído de frente da câmera. Houve uma transmutação de sua imagem na de seu filho Otávio, como mostra a última foto à direita, feita pouco tempo antes de falecer. Neste processo, houve interação direta dos seres emissores que assistem Sônia neste trabalho, que manipularam em tempo real a imagem de Oscar e a transformaram na de seu filho, em um processo totalmente desconhecido da ciência atual. Mais um caso de aparecimento de falecido através da TCI, o da jovem Natália, de 19 anos, que morreu no desabamento de uma danceteria em Guarulhos. Sua mãe Márcia, 40 anos, foto acima, em diferentes experimentos, teve a imagem de seu rosto transformada no da filha por ação direta dos seres emissores. Tudo foi filmado em vídeo e observado no computador. Porém, neste caso, eles auxiliaram a transmutação da imagem da mãe na da filha em diferentes épocas de sua vida. As fotos à esquerda são de Natália, respectivamente com 13, 14, 16 e 19 anos. E nas fotos à direita, sua imagem transformada sobre o rosto de Márcia, numa fusão de seus traços com os da filha nas diversas idades. Através da tecnologia dos emissores, houve uma espécie de manipulação do tempo. Todas as identificações foram feitas pela família, que localizou e enviou as fotos posteriormente. A transformação da imagem de Alvino, esquerda, cunhado de Sônia Rinaldi, em uma com traços de seu falecido marido Fernando, direita. A experiência de gravação foi feita no primeiro aniversário de sua morte. Alvino, que não usa barba, transforma-se durante a gravação, ganhando barba e traços claros do falecido. Vejamos a opinião de um dos mais respeitáveis físicos quânticos da atualidade, Amit Goswami. Ele, como se diz, está na crista da onda. É conferencista, pesquisador e professor titular da Universidade de Oregon, PhD em Física Quântica, é físico residente no Institute of Magnetic Science. Em seu livro A Física da Alma, há a pergunta: assim, em sua abalizada opinião, a reencarnação é científica? Ele responde: a resposta é um retumbante sim. Pense. Os dados sobre reencarnação dão-nos evidência definitiva de que a mente não é o cérebro, pois ela sobrevive à morte do corpo físico. Além disso, o propósito da ciência é levar as realizações, experiências e sabedoria das pessoas ao cenário público, por meio de teorias e experimentos em desenvolvimento, dos quais todos podem participar e todos julgam úteis. Creio que o modelo que estudamos aqui cumpre esse propósito. Ressaltamos: a mente sobrevive à morte do corpo físico. Embora não seja a opinião da dita ciência oficial, temos que convir que é o caminho pelo qual ela acabará aceitando isso. Não existe um órgão ao qual são enviadas as questões para que ele diga que é científico ou não. Na verdade, o que acontece é um cientista aqui, outro ali, constatando e aceitando o fato, o que acarreta seja ele disseminado no meio dos cientistas. Aí se diz que a ciência aceita tal questão, fato ou experiência. Então, diremos que estamos na trilha para que isso ocorra. Quem sobreviver, verá. Eis a relação da bibliografia usada no presente trabalho. Em relação às imagens, muitas foram retiradas na internet. Say where the road goes, where the day flows, only time. And who can say if your love grows as your